Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos se encheram-se de lágrimas, e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus. Com a sua piedade, levante-me do chão, estenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa, desde agora, muito mais te conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Desde então senti que já não era mais o mesmo. Aquela solidão não havia mais em mim. Os meus olhos me voltam inteiramente ao Senhor, depois que descobri como é grande o seu amor. Conhece o meu caminho, sabe onde eu ando, é o meu refúgio e a minha proteção. Está sempre me ajudando nos momentos mais difíceis, sendo a minha salvação. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa, desde agora, muito mais te conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. É com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual aqui do Convento Santa Clara, em Taubaté, para todo o Brasil e o mundo, todos os lugares que sintonizam a TV Canção Nova ou pelo aplicativo CN Plus. Seja bem-vindo, este momento é especialmente preparado para você. Obrigado, Christian, por tornar o programa ainda mais especial, pela sua presença. Eu quero agradecer toda a equipe da produção do programa, da filmagem, a técnica. Sem essas pessoas nada disso aconteceria. Há tantas pessoas que fazem o nosso trabalho ser possível.
E eu gosto sempre de ser grato àqueles que constroem comigo a minha evangelização. Muito obrigado. Nós estamos ao longo do mês falando da presença íntima de Deus em nós. Nós estamos refletindo de como é importante nós termos a consciência aguçada, que é por meio dela que Deus fala com a gente. Hoje na música Guardião, que é uma música que a Ziza gravou com o Vinícius, que é o autor dela. Depois eu regravei também com a Ziza. O Vinícius foi muito sábio quando associou o verbo guardar à vida íntima. O meu guardião é aquele que me habita. Só que numa percepção humana, é mais fácil eu entender aquele que me guia pela mão. Quem me segura pela mão, dá-me muita tranquilidade no caminho. Eu costumo dizer que é importante, é fundamental à vida de uma criança, ela ter confiança em quem a educa. Pais, mães, avós, irmãos, professores, todos aqueles que fazem parte da vida emocional de uma criança, têm um potencial enorme de gerar nela autoconfiança. Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, por exemplo, por segurança, precaução, as bicicletinhas em que a gente aprendia, não sei se hoje é assim, tinha as duas rodinhas atrás, para a gente se desequilibrar sem o risco de cair. Era um desequilíbrio calculado, porque não tem como aprender a andar de bicicleta sem passar pelo desequilíbrio. Mas depois, à medida em que a gente já não usa mais as duas rodinhas, porque aprendeu, e é tão misterioso o processo de aprender a andar de bicicleta, né? Qual é o mecanismo que o cérebro faz para conseguir se equilibrar sobre duas rodas e depois aquilo ficar natural? Você não precisar mais pensar como é que faz. É só subir na bicicleta que você sai andando. É um aprendizado para a vida toda. A não ser que depois, na velhice, a gente perdeu um pouco dos reflexos, mas é um aprendizado para a vida. Quando tiram as duas rodinhas é porque a gente já estabeleceu a confiança. Os guardiões na nossa vida, eles têm essa função: provocar-nos em nós a autoconfiança. Não faz sentido a gente ter um guardião que vai segurar a nossa mão a vida inteira. Isso é imaturidade. A mãe e o pai que insistem em segurar a mão dos filhos, além do que foi o tempo necessário, vão infantilizar os seus filhos. Eles ficarão privados de descobrir o valor da autonomia, de construir o próprio caminho, de aprender a graça do equilíbrio. É claro, de vez em quando, a gente volta lá e segura na mão de novo, porque há muitos adultos que, por crises que passam, momentos difíceis que enfrentam, ficarão mais confortáveis, metaforicamente, segurando a mão de alguém. Porque o segurar a mão é literal na infância. Eu preciso literalmente segurar a mão daquela criança para que ela sinta-se segura para andar, dar os seus primeiros passos. Mas depois, na fase adulta, isso é metafórico. A gente tem até um gesto, né? Olha, estou aqui com você, e segura a mão da pessoa. Mas eu estou aqui com você é muito mais do que segurar aquela mão. É demonstrar uma disposição de ouvi-la, de aconselhar se for possível, preciso, amparar o choro, tolerar a alegria, comungar da alegria e também da tristeza. Então a metáfora do segurar a mão nos acompanha ao longo da vida. E é claro que depois, na velhice, a gente precisa voltar à literalidade da infância. Se na infância você precisou segurar o seu filho para que ele pudesse andar, na sua velhice você precisará que o seu filho segure a sua mão para que você caminhe em segurança. É o processo da vida.
E é lindo quando nós temos a oportunidade de fazer pelos nossos pais aquilo que eles não puderam fazer por nós. E às vezes você nem tem condições, você não pode parar de trabalhar, porque você é quem faz a manutenção da vida dos seus pais. A depender da situação, os pais não têm recurso para enfrentar a velhice. Velhice é caro envelhecer. Estava falando outro dia com um amigo meu, que é filho único. Você vai ter que estar preparado, porque cuidar de um pai, de uma mãe hoje, com cuidadores, com as necessidades hospitalares em casa, porque os nossos pais estão vivendo mais do que viviam no passado, custa muito caro. A gente tem que estar preparado financeiramente para isso. Eu, graças a Deus, eu pude fazer pela minha mãe. Nem todo filho tem condições de fazer. Mas quando eu pago a conta e estou lá, de vez em quando, ou se possível, sempre, para ajudar a minha mãe a ultrapassar a sua velhice, isso é maravilhoso. Pagar a conta também é segurar a mão. Isso não nos exime de ir lá, dar carinho, fazer uma ligação, perguntar como está. O Vinícius pensou que aquele que segura a mão fica melhor percebido por causa da experiência humana. Porque um dia eu olhei para o lado e entendi o significado de ter um guardião. Depois, na vida mística, eu também penso esse guardião fora de mim, segurando minha mão, livrando-me do pecado, como diz a música. Só que aí a gente evolui para entender que a presença do guardião não está fora de nós, ela está dentro. E que a conversão é retirar os obstáculos que muitas vezes ofuscam o guardião dentro de nós. Deus vai nos guiar sempre, se nós criarmos as condições favoráveis para isso. Porque às vezes nós temos a compreensão ingênua de que Deus faz tudo. Não. Uma coisa que Deus não faz, por exemplo, desrespeitar-nos na nossa liberdade. Como dizia São Paulo, os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não dá hoje e arrepende-se amanhã e retira depois. Uma vez que foi concedido o dom, vai nos acompanhar a vida inteira. O que eu muitas vezes faço, e é muito comum isso, é desvirtuar o dom que recebi. Há muitas pessoas que inclusive ficaram conhecidas nacionalmente, que tinham o dom da cura, e que depois certamente abriram brechas para o demônio, para as forças diabólicas do mundo, para o interesse financeiro, político, poder, sexualidade, que às vezes grita muito dentro de uma pessoa que tem o dom, viu? Não pense você que a pessoa que tem o dom de profecia, aquela pessoa que tem uma facilidade de sonhar e prever uma situação, que ela não tenha desequilíbrios emocionais. Eu conheço muitas pessoas que me abordam assim: Deus mandou lhe dizer isso. E às vezes tem o dom mesmo de perceber além, um dom místico, mas ela também tem as vulnerabilidades dela. Ela pode muito bem estar apaixonada por mim, ter outros interesses por mim, e fica usando do dom para se aproximar. Muito perigoso. Eu sempre tive cuidado com isso ao longo da minha vida, porque eu sei que dom e escuridão caminham juntos. Luz e sombra. Uma pessoa muito iluminada, muito cheia de dons, ela é um alvo fácil das sombras, porque não temos como explicar isso. Os dons, os mais bonitos, costumam vir com um pacote terrível de defeitos. São pessoas manipuladoras, por causa do dom que têm, podem se transformar em pessoas manipuladoras, porque às vezes ela exerce o dom para os outros e ela esquece cuidar dela.
Quais são as intenções que estão rondando a maneira como ela usa o dom que Deus deu para ela? E como Deus não tira, ela vai continuar curando, ela vai continuar tendo uma palavra de ciência, só que depois ela estraga tudo com a humanidade ferida dela. Foi o que aconteceu com alguns casos que ficaram nacionalmente conhecidos, de homens e mulheres que tinham sim o dom da cura, só que usavam o dom da cura que tinham para abusar sexualmente, para cometer violências emocionais. Não pense você que ele inventou aquele dom, não, ele tinha mesmo. Deus dá o dom. Agora, o que eu faço com ele é um perigo. E é claro que depois que eu me transformo numa pessoa criminosa, porque uso o dom que tenho para persuadir, para enganar, isso acontece muito em coordenadores de comunidades. Geralmente, quem funda uma comunidade tem muitos dons e tem, portanto, muitas sombras. O que vai fazer a sombra não prevalecer? A vida em Deus. Você quer exemplo mais bonito do que Monsenhor Jonas Abib? Quantos dons aquele homem tinha? Ele tinha o dom de ciência. Aquele homem pregava como ninguém. Aquele homem previu o nosso futuro. Numa pregação ele disse que muito em breve nós estaríamos todos comandados por um chip particular. Naquela época, 90% das pessoas não sabiam o que era um chip. Hoje nós temos, o nosso celular é chipado. Hoje tem animais chipados, hoje tem pessoas que põem chip. Monsenhor Jonas Abib tinha dons extraordinários. A gente ficava diante dele, ele lia a nossa alma. Quem conviveu com ele sabe disso. E muita gente sabe também de como a sombra foi tentando tomá-lo ao longo da vida. Lembra o período da depressão? O Monsenhor Jonas Abib ficou tão deprimido que ele chegou a pensar que tudo o que ele havia feito foi um erro. Que a canção nova não deveria ter sido criada. Que a canção nova não deveria ter crescido. Veja bem, é a dimensão sombria da personalidade que naquele momento pega a fragilidade da doença, porque a depressão é uma doença, nós não podemos atribuir isso a Deus, a falta de Deus, seria uma irresponsabilidade. Depressão não é falta de Deus. No passado, quando eu nem sabia a doença que eu tinha, estava começando na pregação, quantas vezes eu falei essa bobagem? Quantas vezes? E eu me arrependo terrivelmente disso, porque eu posso ter prejudicado muita gente com esse discurso. Depressão não tem nada a ver com religião, com força divina dentro de nós. Depressão pode ser uma desordem química. Depressão pode ser uma questão genética, como é meu caso. Eu lido com isso desde menino. Não sabia dar nome a isso. Achava que era só uma melancolia. Melancolia não é doença. Mas quando a melancolia extrapola, derrama, além do que a gente suporta, vira doença. O Monsenhor adoeceu. E foi o momento que a sombra tentou tomar conta dele. Mas aí estava lá Eto, Luzia, Padre Léo, os amigos para segurarem na mão e dizer: não, o senhor não errou, esta obra está confirmada, esta obra não termina, não vai terminar quando o senhor morrer, porque foi Deus quem quis a canção nova. Agora, não pense você de forma ingênua, que aqui na canção nova não tem erro, não tem pecado, tem muitos. Em muitos momentos as sombras nos dominam, colocam-nos uns contra os outros, vira um pandemônio, dentro da própria comunidade vira um inferno. Os grupos se dividem, é assim, onde existe ser humano, é assim que acontece. A divisão é justamente uma tentativa do demônio em pôr sombras. Nós esquecermos que o nosso guardião está dentro de nós, que se nós o ouvirmos juntos, em oração,
não haverá divisão. Poderá haver discordância, que é saudável, mas não haverá divisão. Eu não vou odiar a Bia por pensar diferente de mim. Eu não vou querer o mal do Christian por pensar diferente de mim. E em muitos momentos, dentro da própria Canção Nova, isso aconteceu. Onde existe ser humano, a fraqueza prevalece também. Mas Deus é maior que tudo isso, por isso que a Canção Nova não termina. É por isso que ela continua avançando, mesmo tendo tantos problemas internos. Você pode falar, eu não quero mais ajudar a Canção Nova porque eu vi muita coisa errada lá. Então você não vai ajudar em lugar nenhum. Porque em todo lugar que você for, haverá coisa errada. A gente sim pode se perder do dom que tem. Eu posso. Deus me deu muitos dons. E eu sempre digo, estar aqui na Canção Nova é lembrar os dons que Deus me deu. Por isso que em agosto você vai se programar, nós vamos ter um fim de semana, não pode falar final, né? Porque você não fala inicial do mês, inicial da semana, é início e fim, então é fim de semana. Vamos corrigir o nosso português. Nós vamos ter um fim de semana em agosto, que nós vamos ter um acampamento inteiramente conduzido por mim de cura e libertação. Tudo isso que nós refletimos aqui, já está combinado lá. Vamos estar lá em agosto, de sexta a domingo. Programe-se, traga a sua caravana. Nós vamos trabalhar o dom da cura, porque eu tenho consciência que Deus me deu ele. É a palavra que cura, é a reflexão que cura. E depois, quando a gente reza sobre aquilo que a gente refletiu, o milagre acontece, as libertações acontecem. Quantas pessoas depois deste livro se libertaram de relações tóxicas? Quantas pessoas depois deste livro se livraram de amigos perniciosos, de ciladas do demônio? Quantas pessoas depois deste livro reconstruíram seus casamentos do jeito certo, assumindo compromissos uns com os outros? Quantas pessoas depois deste livro livraram-se da pornografia, das drogas, da cocaína, da maconha, do cigarro, do álcool? Cura interior é isso, minha gente, é um movimento que começa na palavra. É uma palavra que nos incomoda, que mexe dentro de nós e nos leva a buscar a solução. Onde que está a solução? Fora de mim? Não, dentro. É o Deus que me habita, que me cura. Eu vou invocar o Deus que está dentro de mim, que é capaz de me colocar no caminho certo do dom. Não vai me deixar ficar perdido no dom que tenho. Eu sei que eu tenho o dom de curar muita gente pela palavra. Isso aqui não é uma arrogância, não é uma prepotência, é uma constatação. O meu ministério foi o tempo todo, desde quando eu fiquei padre, foi o ministério da palavra que cura, que liberta as consciências. Eu preciso tomar posse disso todo dia. Agora, se eu ficar vaidoso por isso, se eu achar que eu sou o rei da bolacha, vira sombra. Eu fico a pior pessoa do mundo. Eu vou dar a você aquilo que eu não tenho. Eu vou ficar falando para você de uma coisa que não faz sentido para mim. Não, eu quero que o meu dom cure primeiramente a mim. Que tudo aquilo que eu prego para você, o primeiro a escutar seja eu. É assim que funciona a vida. Deus me guarda à medida em que eu me coloco em estado de quietude e escuto o que Ele tem a me dizer. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar.
Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas, e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus, com a sua piedade. Levante-me do chão, estenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado.